Glória a Deus, é sempre tão bom e um grande privilégio poder compartilhar a palavra. E eu quero falar com você hoje, embora não consiga te ver por conta da iluminação. Quero falar para você que está me vendo, quantos estão me vendo e me ouvindo, diga amém. Quero falar para você que está me vendo e me ouvindo, que eu de fato acredito que a sua experiência pessoal, individual nessa noite, está muito ligada a como você vai abraçar tudo isso. Como você está encarando isso. Nós viemos de algumas semanas atrás, nesses 14 dias de jejum, de experiências com Deus, tendo com muita convicção a certeza de que Jesus quer fazer algo aqui. Já tem feito há tantos anos, mas existe algo que eu não consigo usar outra palavra a não ser especial, diferente, que Deus quer fazer. E eu sei que todo mover que o Espírito Santo levanta e faz, há pessoas que são completamente influenciadas, carregadas, envolvidas por isso, então desfrutam da plenitude do que Deus está fazendo. E infelizmente, não poucas vezes, e não poucas pessoas, mesmo em meio ao levantar de uma onda do Espírito, se tornam apenas meros espectadores. O mover de Deus não existe para ser assistido. O mover de Deus existe para ser desfrutado. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não é sobre um mar que você vai ver da foto, do filme ou da praia. É um mar que você vai mergulhar sem volta. Se essa glória é como águas que enchem a terra, como um mar que enche a terra, eu não quero só molhar os meus pés, e eu não quero só dar tchau para quem está indo. Eu quero mergulhar no que Deus está fazendo. Amém? Alguém mais quer mergulhar no que Deus está fazendo? Alguém mais quer mergulhar no que Deus está fazendo? E eu percebo que nós precisamos, como povo de Deus, de duas coisas, entre muitas, mas prioritariamente, nesse tempo e a partir dessa noite, eu tenho 2 conselhos para você, que te preparam para um ato, em direção ao que Deus tem para a sua vida. Recomeço e proteção. E eu vou explicar o que são essas duas coisas, à luz da Bíblia hoje, no meu entendimento, que o Espírito Santo quer fazer com você. E então, orarmos de novo. E seguirmos praticando o que aprendemos. Amém? Naquilo que Deus quer fazer, o ato que o recomeço e a proteção vão te preparar, é um ato de avanço no seu propósito, no seu chamado, para viver o que Deus tem para a sua vida. Mas recomeço e proteção são correções de rota, são ações de Deus na sua vida. E você precisa captar isso. Você precisa compreender isso. Recomece pelo arrependimento. Agora eu vou falar na parte do recomeço. E proteja-se na consagração. Então, em outras palavras, só dando um nome mais sofisticados, para parecer novo, vou falar de arrependimento e consagração. Recomece pelo arrependimento. Proteja-se na consagração. E então, se mova rumo, em direção ao único lugar em que há verdadeira satisfação, profunda felicidade, frutos permanentes, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai ver homens ou mulheres de Deus no centro da vontade de Deus, que não recomeçaram pelo verdadeiro arrependimento e não se protegeram na genuína consagração. Vou repetir, você não vai ver na história
de Deus na terra, na Bíblia e na tradição cristã. Homens ou mulheres de Deus que experimentaram boa, perfeita e agradável vontade, viveram no centro da vontade, que não ali estiveram por consequência de recomeçarem com arrependimento, ou começarem pelo arrependimento, e se protegerem na consagração. Diante de evangelho falso, mensagens falsas, cristãos correm o risco de achar que entraram na vida cristã sem ao menos se arrepender. E acham que podem progredir nessa vida cristã sem arrependimento. Nécios, tolos, loucos, enganados, estão a passos largos para um precipício, um abismo sem fim. Outros acham que podem viver tudo que o santo tem, sem consagração, que é resultado da graça, do amor, do evangelho que constrange. Arrependimento e consagração. Recomece pelo arrependimento, proteja-se na consagração. E então, veja Deus te conduzindo a um lugar chamado centro da vontade de Deus, a saber, o único lugar que tem verdadeira satisfação, plena alegria, frutos permanentes. Ficou claro do que a gente vai conversar? Quem está comigo, diga amém. Arrependimento. Arrependimento definitivamente não é o motivo pelo qual Deus te perdoa. Arrependimento não é o que capacita você a ser amado por Deus, não. Arrependimento não é um agente espiritual que atrai o favor de Deus ou que se apropria das bênçãos de Deus. Arrependimento também não é uma obra para Deus que Deus se agrada. Uma obra. Não é. E arrependimento não é uma porta de acesso a Deus. Infelizmente, a religiosidade colocou o arrependimento no lugar que, ao sentir-se arrependido, alguém completamente enganado se sente um pouco mais santo, sendo que o resultado verdadeiro do verdadeiro arrependimento é o contrário. É se ver necessitado, desejoso, faminto e precisando da misericórdia e da graça de Deus. Então, arrependimento não é o que a religião diz que ele é. Não é uma porta, não é uma obra que atrai o favor, não é o motivo pelo qual Deus te perdoa. Deus não te perdoa porque você se arrependeu. Você que se arrepende porque Deus te perdoou na cruz. Alguém pode dizer amém sobre isso? Em relação, então, a Deus, ao amor de Deus, à proteção, ao favor de Deus, arrependimento não é a razão pela qual você é perdoado, a razão pela qual as coisas podem dar certo na sua vida, mas ele é o arrependimento. Agora, saindo do que não é, indo para o que é. Ele é a forma que eu recebo, desejo, percebo-me necessitado e abraço o perdão, o favor e a graça. Não é o motivo pelo qual Deus me perdoa, mas é o motivo pelo qual eu passo a desejar esse perdão. Está entendendo? Arrependimento não é o que faz Deus me perdoar, mas é o que faz eu pedir perdão. É o que faz eu querer perdão. É a profunda humilhação que me quebranta por completo diante de um Deus inteiro, amável, santo, perfeito. Não há avivamento, a genuína adoração, a atmosfera real de Deus sem verdadeiro arrependimento. Alguém está comigo? Pode dizer amém? Não há. Arrependimento, então, embora não é o motivo pelo qual Deus venha me perdoar, é o meu abraço intenso no perdão de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. E aí então o arrependimento, ele me coloca, cooperando com esse perdão de Deus, Nicolas. O arrependimento me coloca, essa minha mente renovada, esse desejo de voltar à origem,
que são as definições teológicas de arrependimento. E da própria palavra arrependimento no contexto bíblico, eles me colocam na posição que eu preciso de amor, que eu preciso de misericórdia, que eu preciso de graça, que eu preciso de perspectiva, de direcionamento de Deus. E o que é o arrependido? O arrependido não é alguém que tem uma história para contar do porquê pecou. Isso é só a gente não arrependida que faz. Quem encontra motivos plausíveis para explicar por que pecou, não sabe ainda como se arrepender ou o que é arrependimento. Não está sob efeito do bíblico arrependimento, que é gerado pelo Espírito Santo. O arrependido não conta história, ele conta pecado, não história. Entende? Quem tem história para contar, tem pecado para explicar. Mas quem não tem história para contar, tem pecado para se arrepender e para deixar. Não há desculpas. Arrependido, além de não contar história, não faz promessa. Arrependido não tem moral para fazer promessa. Arrependido, em profundo estado de quebrantamento, rendição, desejo por Deus, não comete a tolice de fazer promessas para um Deus. Ele é Deus de promessas. Alguém pode dizer amém sobre o Deus de promessas? Homens fazendo promessas é o caminho mais rápido para passar vergonha. Pedro, Jesus, nunca vou te abandonar. Todos podem te deixar, eu não vou te deixar. Jesus vira para ele, antes que o galo cante, 3 vezes. Ou seja, um dia só é necessário, Pedro, para que toda a sua promessa caia por terra, completamente, 3 vezes. Mas o mundo inteiro vai passar, e nenhum tio da minha palavra vai cair por terra. Um dia é suficiente para toda a promessa humana se frustrar, mas toda a eternidade não será o suficiente para que uma palavra de Deus caia por terra, porque fiel é Ele. Alguém pode dizer amém sobre isso? O arrependido não faz promessa, ele se apropria das promessas de Deus. Ele não conta história, ele não faz promessa. O arrependido não responsabiliza outro. Por que eu estou falando de arrependimento? Porque muitas pessoas, muita gente, eu já me encontrei nesses, não me entende. Por que nunca vence esse pecado? Por que nunca vence essa limitação? Por que nunca rompe de vez? Sendo que parece que me arrependi, é porque na verdade não se arrependeu. A religião e o mundo forja muito bem os pseudos arrependimentos, que na verdade são remorsos e frustrações. E não é o verdadeiro arrependimento. O arrependido, além de não contar história, de não fazer promessa, ele não responsabiliza outro. Ninguém. A primeira coisa que o pecador que foi encontrado em seu pecado faz é achar um responsável. Foi Eva, foi serpente. A primeira coisa, quando uma alma não quer definitivamente e completamente se quebrantar, é encontrar algum indício de responsabilidade alheia para justificar o meu terrível pecado. Isso é lixo diante de Deus. Responsabilizar outros pelas suas misérias é nadar e morrer na praia, é correr e não sair do lugar, é viver no mesmo pecado, achando que está arrasando. É alívio de consciência humana, mas não é apropriação da identidade divina. Não tem por que Deus revelar quem você é nele, se você já está satisfeito com o que você é em você mesmo, porque responsabiliza outros para justificar o seu pecado. Vê se você consegue entender isso. Não tem por que Deus revelar, impetrar, injetar em você verdadeira identidade,
verdadeiro ânimo, promessa e transformação, se você já está satisfeito com o que você já é em você mesmo, responsabilizando outros para se compreender e pedir a compreensão de outros. Nenhum desejo que está aí na sua carne é justificativa para pecar como você peca. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. E porque a Bíblia diz que a Bíblia não relata a possibilidade de ter um homem na terra capaz de não ter tentações. E a mesma Bíblia que tira a possibilidade de ter um homem só, uma mulher só, sem nenhuma tentação. É a mesma Bíblia que diz: sede santos, porque eu sou santo. Se a Bíblia propõe santidade e diz que todos os homens estão na mesma condição, você não está de boa com a sua ridícula justificativa para essa vida torta, fora de propósito, fora do lugar e fora da Bíblia Sagrada, achando que está tudo bem. Arrependa-se. Sem desculpas, sem promessas, sem corresponsáveis. Essas coisas atrapalham seu arrependimento, impedem seu progresso, impedem uma real, plena experiência diante de Deus, com Deus. Lembra o que eu disse? Ele não é o motivo pelo qual Deus te perdoa, ou Deus te ama, ou que Deus tem um propósito na sua vida. Mas ele é o arrependimento não é isso, mas ele é a razão pela qual você deseja tudo isso. Só que quando você responsabiliza outros, encontra desculpas ou faz promessas, você ainda não está na posição de um verdadeiro e quebrantado arrependido. Um vaso quebrado nas mãos do grande oleiro, que pode fazer muito mais através da sua vida do que você possa tentar. Alguém pode dizer amém sobre isso? O arrependido não opina sobre como ele deve ser tratado. Se alguém, quando diante de uma falha moral, espiritual, caráter, ao ser tratada aquela situação, se ele opina quanto à forma que deve ser tratado, não sabe ainda como convém se arrepender. Não está arrependido ainda. Se alguém opina pessoalmente sobre como acha que a igreja deveria tratar ele diante de uma vida de pecado e destruição moral, ele ainda não entendeu o que é arrependimento. Porque arrependimento não é frustração consigo mesmo ou com os outros. O sentimento que muitos acham que é de arrependido é de frustrado. Aquela fraqueza, aquele desânimo que dá ao falhar uma vez mais, ao não conseguir avançar, ou ter que ser trabalhado, orientado nas mesmas áreas em 10 anos de vida cristã. Esse desânimo ainda não é o arrependimento, isso é uma frustração. Muitos de nós estão frustrados, consigo mesmo, frustrados. E por mais que pareça uma posição nobre, uma posição que alguém pensa atrair a graça de Deus, essa frustração ainda não pode fazer coisa alguma com você. Estar frustrado com você mesmo é um estágio normal na vida do pecador. Mas não tem como não ter essa frustração. O que eu estou dizendo é que ela não é ainda o arrependimento. Muitos consideram-se arrependidos de algo que eles apenas se frustraram. Os ímpios se frustram quando o pecado deles gera consequência na vida deles. Todos. Em outras palavras, frustração não é uma operação do espírito para o pecador. Frustração é uma das consequências do pecador ao pecar. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? A frustração pessoal, expectativa não realizada e frustrada, é vista em crentes e não crentes na mesma proporção. Quando consequências vêm, sejam sentimentais, financeiras, mentais ou físicas. Quem está comigo? Ainda não é arrependimento. Mas qual que é o problema? Parece arrependimento. E parece com o arrependimento que foi pregado e foi ensinado. Mas ainda não pode fazer nada.
o frustrado com o próprio pecado não sai do lugar ainda. E no outro dia vai pecar de novo. Parece, mas não é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é o que Judas sentiu. O remorso te leva até o suicídio, mas não ao recomeço. Frustração mantida, mentalizada, leva ao remorso. E esse remorso te coloca no centro da culpa. Isso ainda não é arrependimento. Para os religiosos legalistas, que querem ver os irmãos, né, depois do culto, se esfregando no chão, tentando abrir o chão para ir para o inferno, isso ainda não é o arrependimento. Isso é parte do processo das consequências das suas falhas. Mas isso é perigoso se você não se abre para um genuíno arrependimento, que é diante das suas misérias, conseguir assentar-se na mesa do Senhor. E mesmo que você pode se achegar cabisbaixo, o que você vai receber nessa mesa é suficiente para levantar com o dedinho no seu queixo. O Espírito Santo levanta a sua cabeça com delicadeza, com doçura. E porque você não está satisfeito com o que você é em si mesmo, Ele te revela quem você é nele. Ele revela o que Ele tem para você depois dessa mesa, na qual Ele te oferece pão e vinho, graça abundante, perdão, misericórdia. A mesa está lá, e a mesa não foi colocada no dia que você se arrependeu. A mesa foi colocada antes de você nascer. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas o arrependimento não é o que fez Deus matar o cordeiro. O arrependimento é o que te faz ir à mesa com vontade de comer. Então arrependimento não é pecar e correr de Deus. Arrependimento é pecar e correr para Deus. Então, profundo estado de quebrantamento e de desejo por Deus, que é característica inevitável no avivamento, é homens e mulheres correndo para Deus, mesmo sabendo que se Deus quisesse, os fulminaria com fogo e estaria certo. Mas eles sabem que o fogo que era da ira se tornou o fogo do amor, porque os olhos dele, como chamas de fogo, me aquecem, me enxergam e me alcançam em qualquer lugar que eu esteja. Oh, maravilhosa graça! Mas só sabe o quanto é maravilhosa a graça quem tem certeza que não a merece. Só tem certeza quem não a merece, não quem está com remorso ou quem está frustrado, mas quem está arrependido. Recomece pelo arrependimento e não pela frustração. Recomece pelo arrependimento e não pelo remorso. Recomece pelo arrependimento e não pelo medo de Deus. Recomece pelo arrependimento e não porque está tendo um culto legal. Recomece pelo arrependimento e não porque você quer postar que agora está firme na igreja. Recomece pelo arrependimento e tão somente pelo arrependimento. Porque recomeçar pelo arrependimento é a única maneira bíblica de começar ou recomeçar. Começar pelo arrependimento não é uma das formas de recomeçar com Deus, é a única. O que é arrependimento? Se não é frustração, se não é remorso, se não é autocomiseração, vitimismo. Porque essas três coisas, vitimismo, junto com autocomiseração, frustração e remorso, são inimigos do verdadeiro arrependimento. Porque eles te dão a falsa sensação de arrependido, mas não te tiram do lugar em relação ao seu propósito. Novamente eu vou repetir, nada contra esses estágios na hora das consequências, mas quem desconhece o verdadeiro arrependimento se satisfaz com estágios que não te tiram do lugar. Quando Jesus veio anunciar, Jesus, o Deus encarnado, exata expressão de Deus Pai, veio anunciar a mensagem dele, ele começa dizendo, arrependimento, arrependei-vos, e não sintam-se frustrados, sintam-se com remorso, ou se vitimizem e creiam no Evangelho. É arrependam-se.
E eu não estou lançando mão do conceito de arrependimento religioso e legalista, mas muito menos do conceito de arrependimento relativizado pelo liberalismo. Eu estou pregando um arrependimento no meio disso, bíblico, que nos fala de uma ira vindoura, mas que fala muito mais de uma graça presente agora. É possível agora, em qualquer estágio que você esteja, de qualquer pecado, agora. Isso não é promessa barata de uma teologia vazia. É possível agora, você, recomeçar pelo arrependimento. É possível você sair dessa noite recomeçando. Porque entendimento e revelação liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você luta com uma coisa há muito tempo, porque a verdade não te libertou ainda dessa mentira. Você vive se satisfazendo com frustração, vive se satisfazendo com remorso, ou com vitimismo, e não vê sua vida sair do lugar. Mas hoje, você pode ver ela sair do lugar. Eu tenho convicção, através de genuíno, verdadeiro arrependimento. Alguém pode dizer amém sobre isso? Quais são os verdadeiros frutos do arrependimento, para definir o que ele é? Como que você conhece uma árvore? Comendo o fruto dela. Quais são os frutos, então, que nos mostram o que é o arrependimento? Primeiro, é uma revelação clara, objetiva. Uma revelação clara, objetiva, que o pecado é sempre contra pessoas, incluindo Deus, e não coisas. É entendendo que, em primeira e última análise, o seu pecado feriu Deus, você e alguém, e não coisas. Feriu. Não é sobre o descumprimento de regras, é sobre a destruição de relacionamentos com Deus, com você mesmo e com os outros. Não é sobre o descumprimento de regras, é sobre a destruição de relacionamentos com Deus, com você mesmo e com os outros. Alguém está comigo e pode dizer amém? Alguém está aprendendo algo aqui nessa noite e pode dizer amém? Mudança de mentalidade, de mente perversa para mente reta. Mentalidade é forma de pensar, não pensamento. O mesmo pensamento nojento pode vir sobre a minha mente agora e sobre a sua. Mas uma mentalidade perversa ou uma mentalidade pura e cristã não tem a ver com o pensamento que vem sobre você. Tem a ver com a forma com que você encara ele e a forma como você vive a sua vida. Mentalidade é fruto de arrependimento. O arrependido tem a mente de Cristo agora. Uma forma de pensar, não sobre lucros e ganhos pessoais. Não sobre qualquer outra coisa que não seja glória de Deus, honrar a Deus. Uma forma de pensar é modificada. Terceiro, humildade. Não existe arrependido arrogante, Aidan. Não tem. Se tem arrogância, não teve arrependimento. Se tem gente opinando na forma que vai ser tratado, cheio de orgulho, não há arrependimento. O arrependido é humilde. O arrependido está... Humilde vem de humilhado. Humilhado. A gente tem muito problema com essas palavras na geração. A gente tem muito problema com a condição real dos seres humanos. Irmãos, nem com uma pandemia dessa que mostrou a realidade de tanta coisa, a gente desce do pedestal como seres humanos. Meu Deus, eu saio de casa, saio de carro, e cada esquina, cada farol, eu vejo crianças. Eu vejo pais de família, falando a verdade, estou sem emprego, sem dinheiro para comer. Em cada hospital tem ambulância chegando e carro do ML saindo o tempo todo. E gente desviando dinheiro de respirador para ficar mais rico. E nós queremos ter medo da palavra humilhar-se diante de Deus. Quem nos fascinou? Quem que nos injetou a vacina da indiferença, insensibilidade, falta de simancol? Deus é santo, é perfeito, criou o homem caiu, a queda trouxe consequências. Esse é um mundo caído, desastroso, destruído.
falsas felicidades por meio de entretenimento, rede social, game e qualquer outra coisa, final de Champions, e nós anestesiados indo para o abismo, e temos medo de ouvir que tem que se humilhar diante de Deus, e queremos pedir avivamento. A ficha nem caiu, que precisa de Deus. Alguém que está pecando todo dia. Imagina ser um canal desse avivamento. Quilômetros distantes de nós. Porque estamos cercados, preenchidos de besteira o tempo todo. Estamos fascinados com sonhos que duram um mês. Com viagens que só servem para gastar dinheiro. Estamos embriagados com o desejo de mostrar nas redes sociais uma vida hype, cool, legal, vai tomar banho. Que avivamento que nada. E tem gente torcendo o nariz porque estão pregando de arrependimento. Por favor, está passando trólebus ainda, vai para casa. Pecado tem nome e não explicação. A nossa geração acha que pecado tem explicação, mas a Bíblia diz que pecado tem nome. Enquanto o pecado tem explicação, ele não tem nome. Mas quando o pecado tem nome, ele morre pela boca. E os frutos de arrependimento são vistos na sua vida. Chega de palhaçada. O fim se aproxima. E não virá dos céus o ursinho carinhoso. Virá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, num cavalo branco. Todos que podem explicar o seu pecado, jamais podem se arrepender. Submissão. Compromisso. Sabe o que é verdadeiro arrependido? Deus, eu quero, mas não sei como. Compromisso, eu quero, mas não sei como. Aí Deus fala, eu te ensino. O arrependido tem verdadeiro compromisso com uma nova vida, mesmo não tendo ideia de como isso vai ser. O arrependido tem verdadeiro compromisso, Samuel, com uma nova vida, mesmo não tendo ideia de como isso vai ser, porque ele sabe que nele não habita bem nenhum. Aí Deus lembra, mas eu coloquei Cristo em você, que é todo o bem do mundo. Amém? Arrependido, ele desfruta de uma mudança de fundamento na vida dele. Os pés do arrependido, após o arrependimento, não estão no mesmo lugar que estavam enquanto pecava. Enquanto pecava, o seu fundamento era sua própria força, seus próprios desejos e os seus próprios sonhos. Uma vez arrependido, que é troca de mentalidade, volta à origem, ele vê os pés dele, do outro lado do arrependimento, firmados numa rocha mais alta do que ele, num verdadeiro fundamento que é Cristo. E num novo fundamento, ele consegue construir algo que não mais vai cair, porque agora está construindo sobre a rocha. O arrependido tem disposição de transparência. Um dia eu estava diante de uma situação, de um pecado grave, uma situação grave, e a pessoa procurou e a gente orou, sempre muito acolhedores, inclusivos, amorosos. E houve ali uma percepção de como deveria ser tratada a situação. A pessoa disse, será que é assim que Jesus trataria? Eu me trataria? Se eu estivesse contando para ele como estou te contando meu pecado? Eu olhei e pensei, se esse cara soubesse o que Jesus faria, ele não estaria na minha sala contando o pecado que ele fez. Por que ele não pensou o que Jesus faria quando ele fez a besteira que fez? Agora ele quer que o pastor seja o que Jesus faria diante da porcaria que ele fez da vida dele. Não está arrependido. O que Jesus faria no seu lugar, se ele tivesse ouvindo o pecado como você está ouvindo? Eu não sei, mas provavelmente você esqueceu o que Jesus faria quando você fez o que te colocou aqui nessa sala. É muito orgulho, gente, dessa geração.
Quem é bom em justificativa é ruim de arrependimento, filho. Quem é bom de opinar na vida dos outros é ruim de mudar a própria vida. Quem é bom para apontar os erros da igreja é muito ruim para consertar os próprios. Por isso Jesus disse, tira a trave dos seus olhos primeiro, para depois tirar dos outros. Às vezes, o que falta para começar o arrependimento é um mínimo de vergonha na cara, que tiraram da nossa geração. A geração do meu pai tinha vergonha na cara, pelo menos. Nunca vi meu pai sem vergonha na cara, pelo menos. Um mínimo de dignidade. Não é o suficiente vergonha na cara, senão seria antibíblico aqui. Mas a falta de vergonha na cara atrapalha muito o verdadeiro arrependimento bíblico. Toma vergonha na sua cara, em nome de Jesus. Toma vergonha na sua cara, com muito amor e carinho, e em nome de Jesus. É tudo que eu consegui ouvir de homens sérios com Deus, quando tinha 16 anos, 17 anos. Quando eu olho para minha casa, meus filhos e minha esposa, eu falo, o mínimo que eu tenho que ter é vergonha na cara. E de verdade, não existe entre mim e você, ou qualquer pessoa e você, uma superioridade. Mas o que existe, e que tem que existir no nosso meio, é um compromisso com a verdade. Um compromisso com juntos, nos alertarmos. E pararmos de desculpa. É muita desculpa. A graça não nos foi revelada, e a santa, profunda, verdadeira nova aliança, que é tão pregada aqui, não é desculpa e motivo. O ímpio ouve a lei e se torna legalista. O ímpio ouve a graça e se torna libertino. O problema não está na mensagem, o problema está no coração de pedra. Eu recomeço pelo arrependimento. Eu queria que você ficasse em pé onde você está agora. Mas eu me protejo após arrependido na consagração. Hoje nós passamos o dia com os pastores dínamos lá, na casa do pastor da Dínamos Alphaville, pastor Gustavo. E foi tão bom, o pastor Deno Júnior, como sempre, nos ensinando, ministrando palavras tão poderosas. Eu anotei até as vírgulas, as respirações que ele fez na mensagem, está tudo anotado. Eu sempre anoto para poder meditar. Ele nos ensinava ali sobre a importância de ver o que Deus vê, ouvir o que Deus fala, e deixar subir ao coração só o que Deus promete. E me deu um gatilho na hora, disparou um gatilho na minha mente, tão forte, para falar para você aqui, enquanto eu ouvia. Obviamente já estava com a mente que eu teria que pregar aqui, mas veio tão claramente. Ensina os meus filhos a importância de blindar os olhos, blindar os ouvidos, e avaliar muito o que você deixa penetrar no seu coração, Diego. O que a gente deixa subir ao coração, que entrou pelos olhos, pelos ouvidos. Consagração é um lugar de proteção, não de religião. É um lugar de proteção para aqueles que se refugiam em Jesus, porque não são bons, porque são falhos, mas que encontraram ao se consagrar um lugar de proteção. Não significa não ir onde os pecadores estão, onde o mundo está. Não significa viver dentro de um prédio, não. A consagração significa para onde quer que eu vá, eu vou debaixo de proteção. O óleo da unção na minha cabeça. É interessante porque esses dias eu li um artigo sobre o porquê, no contexto histórico de Israel, que o pastor ungia as ovelhas. Eu já até falei sobre isso numa pregação sobre o Salmo 23, porque eu não sei se você sabe, mas no Salmo 23, onde o salmista descreve o bom pastor que ele tem, que faz ele repousar em pastos verdejantes, que guia ele mansamente às águas de descanso, que guia ele pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Ele diz ali que inclusive ele vai lá para o vale da sombra da morte, Deus está ali com ele também, esse pastor. E ele fala sobre os inimigos, ele fala sobre a vara, sobre o cajado. Mas ele fala também de um momento, ele como ovelha nesse salmo,
E o salmo é poético, o salmo é alegórico, o salmo é cheio de elementos. E no salmo ele fala, esse meu pastor, que é Deus, é muito claro que é Deus no salmo, ele unge a minha cabeça com óleo. E olha o que significa isso. Você sabe, tem dois significados, porque o pastor, o bom pastor, não eram todos os pastores, mas os bons pastores faziam isso com as ovelhas. Colocava óleo, passava em toda a cabeça dela. Primeiro, as ovelhas poderiam ter a sua cabeça presa em arbustos, em pedras, em situações ali. E quando elas tinham óleo na cabeça, elas conseguiam se desvencilhar sem destruir o próprio pescoço e morrer. Algumas ovelhas, não poucas, já morreram tentando se desembaraçar das coisas que tem no caminho. Mas muito comum também é as ovelhas terem um grande incômodo com moscas, insetos, que vivem atormentando ovelhas, inclusive colocavam os seus ovos dentro das narinas das ovelhas. Moscas que carregavam sujeira, doenças, e incomodavam as ovelhas. E que ali colocavam inclusive os seus ovos, suas crias. Isso se transformava em vermes e levavam as ovelhas a coçar tanto a cabeça, a ficar tão ruim, que elas batiam a cabeça umas nas outras. E batiam a cabeça nas pedras. Isso também muitas vezes levavam ovelhas à morte. Quantos estão comigo? Diga amém. Os ouvidos e olhos também eram suscetíveis ao incômodo desses mosquitos, dessas moscas, desses insetos, que atormentavam a vida das pobres ovelhas. Então o pastor, ele ungia toda a cabeça com óleo. E quando ele ungia toda a cabeça das ovelhas com óleo, logo ao amanhecer, para aquele dia, naquele dia, elas teriam paz, naquele dia, elas teriam proteção, e elas não acabariam no decorrer do dia, se debatendo umas nas outras, se debatendo em pedras, ou presas em situações de morte. Nós temos sido uma geração tão atormentada por pensamentos de suicídio, ansiedade, depressão, mas também sido tão contaminada com pensamentos de sensualidade, prostituição, pornografia, ódio, inveja. Tem cristãos sendo atormentados com o desejo de inveja, divisão, maledicência, inimigos. Tem gente batendo a cabeça nas pedras, tem gente batendo a cabeça uns nos outros, tem gente presa em situações que não conseguem sair, e muitas vezes, não poucas, é falta de permitir que o bom pastor ao amanhecer unja a sua vida, a sua mente, o seu corpo, a sua cabeça com óleo. O óleo na Bíblia aponta para o Espírito Santo. E eu sinto em meu coração aqui nessa noite, hoje é um dia de um derramar de óleo. Quando as coisas na obra de Deus eram consagradas, os sacerdotes jogavam óleo, e após algo receber o óleo, aquilo era santo. Um sacerdote não podia servir, ministrar, sem estar ungido com óleo. Mas teve um dia, chamado dia de Pentecostes, em que não foi um pouquinho de óleo, eles estavam reunidos, e o Espírito foi derramado, e toda a igreja foi ungida. Vamos buscá-lo, vamos adorá-lo, vamos permitir que o óleo da consagração nos santifique, nos separe,